Graça e paz, meus irmãos, novamente, uma bênção podermos interceder uns pelos outros. E enquanto voltamos para os nossos lugares, amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, novamente no livro de Juízes, aonde continuaremos a série de pregação expositiva na nossa 16ª mensagem, no livro dos Juízes, no capítulo agora 17. Juízes, capítulo 17. Série no livro dos Juízes, cujo tema desta série é o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Talvez você foi acostumado a achar que a Bíblia é sempre um livro de bonitas histórias e de histórias que nos colocam para cima. Bem, o resumo do livro de Juízes vai contra esta noção, vai contra esta ideia. Mas, amados, é importante que a história seja registrada para alertar as gerações futuras sobre os erros do passado. E este foi o principal objetivo de Samuel, o autor deste livro, que escreveu já na época da monarquia, ou seja, na época dos reis, provavelmente nos dias de Saul. E ele escreve, meus irmãos, para alertar aquela geração do que havia acontecido na época dos juízes, uma época muito difícil, aonde a ausência dessa liderança central, que na monarquia seria a pessoa do rei, e na ausência dessa liderança ter um perfil piedoso, ou seja, um perfil consagrado a Deus, o desastre visitava o povo de Deus vez após vez. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos nos filmes que eles lançam falando de uma história por trás dos filmes que já saíram. É o que nós chamamos de prequela, não é isso? Tem-se uma série de filmes e de repente lança um filme que volta no tempo para explicar por que ou como chegamos até ali. Fala dos acontecimentos anteriores que levaram até aquele filmes ou até uma trilogia. A última parte de Juízes, meus irmãos, Juízes de 17 até o final 21, é para o restante do livro exatamente essa prequela dos filmes. Nós vamos voltar no tempo. Nós paramos ou terminamos semana passada com a vida do último juiz que o livro contém, que é Sansão. E agora nós vamos voltar para o tempo antes dos juízes, antes deles começarem, antes de Otoniel, que foi o primeiro que nós vimos. Tendo assim o livro exemplificado os círculos de queda cada vez mais crescentes com os pecados, julgamento, arrependimento e resgate por parte de Deus, o escritor Samuel agora descreve eventos que aconteceram no início desse período conturbado da história de Israel. Podemos ter certeza disso, meus irmãos, porque no capítulo 18, versículo 30, que é o texto de semana que vem, ele nos diz que o levita, que é o personagem central do capítulo que vamos ver hoje, era neto de Moisés. Ou seja, é impossível que o texto do capítulo 17 venha depois dos dias de Sansão. Nós estamos, então, voltando no tempo, porque esse detalhe coloca os eventos descritos nesses capítulos tendo acontecido antes do ministério de Otoniel, que foi o primeiro juiz. Os eventos desses capítulos são descritos para nos ajudar a refletir sobre a montanha-russa que nós andamos nos últimos 16 capítulos com os juízes. Eles também caracterizam a atitude desse período sombrio. Qual a atitude? Versículo 6 do capítulo 17. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. A mentalidade da época em que o livro dos Juízes foi escrito é definido para ser resumido pela frase contemporânea, a frase de hoje: se parece certo, então faça. E nos capítulos 17 a 21, podemos perceber sobre as consequências perigosas a que isso conduzia e a falta de uma liderança piedosa. Para Samuel, meus irmãos, o objetivo era alertá-los sobre valorizar a pessoa do rei e orar por ele. E pedir a Deus que lhes desse um rei temente ao Senhor. No nosso caso, meus irmãos, não temos rei. E certamente o texto não vai servir para nos alertar sobre os governadores ou presidentes da República.
mas se refere, meus irmãos, à nossa realidade, eu creio, nas duas esferas mais importantes da espiritualidade cristã: família e igreja. Pais, eu me refiro aos homens que falham em perceber o alerta do livro de Juízes. Eles não entenderam ainda a sua função no seu lar. Pastores, líderes de ministério, irmãos na fé mais velhos, que falham em perceber o alerta do livro de Juízes, com certeza, contribuirão para também enfraquecer a sua igreja local. Isso dito, meus irmãos, vamos partir para o texto? Na mensagem de hoje, o texto da Palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia, o tema da mensagem de hoje. O declínio espiritual se configura na prática de uma religião humanamente criada. O declínio espiritual se configura na prática de uma religião humanamente criada. Alguém já disse que não gosta do uso da palavra religião para a fé cristã, mas isso é uma tolice, porque é uma religião. A diferença, meus irmãos, é a qualidade ou o tipo de religião. Ela pode ser criada pelos homens, é o que nós vamos ver hoje, ou ela pode ser criada por Deus. E é só esta aqui que presta. A verdadeira religião, palavra que vem do latim religare, religar, significa Deus religando o homem a si através da obra da cruz. Essa é a verdadeira religião. A falsa são as fracas e parcas tentativas do homem de chegar até Deus. A Torre de Babel, por exemplo. E toda e qualquer religião fora do verdadeiro cristianismo entra nesta categoria. Pastor, que frase politicamente correta? O que você está fazendo aqui se você acha que existe algum tipo de fé que se compara à fé cristã? Se você poderia estar aqui como poderia estar em qualquer lugar, e qualquer lugar é a verdade, como duas coisas que se contradizem podem ser a verdade? Meu irmão, Jesus era tremendamente politicamente correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nobody, nadie vem ao Pai senão por mim. Não há espaço para negociação. Amém, igreja? Portanto, a verdadeira religião é aquela que o texto de hoje vai mostrar o contrário na tentativa dos personagens do texto de hoje. Juízes capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6 é o nosso texto inicial. Vamos ler juntos, irmãos. Preste sua Bíblia para um crente que veio desarmado hoje, ou o visitante, e vamos ler todos juntos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal e a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e as deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Nossa história começa, meus irmãos, e a primeira lição do texto de hoje é o seguinte: o declínio espiritual nos faz abandonar o relacionamento correto com Deus. O declínio espiritual nos faz abandonar o relacionamento correto com Deus. A mensagem de hoje é extremamente relevante, meus irmãos, para nós que vivemos em um país de liberdade religiosa. É uma mensagem que provavelmente teria pouca necessidade, ainda teria, mas pouca em uma igreja, em um país de perseguição, onde as pessoas pagam às vezes com a própria vida para servir ao Senhor. Mas o conforto, a liberdade que nós gozamos no Brasil, que é uma bênção, muitas vezes, infelizmente, se torna uma maldição. Por quê? Porque somos levados, como população, a criar uma religião, às vezes partindo de conceitos cristãos,
mas que se configuram de uma maneira distorcida. Nós vamos ver que é exatamente o que acontece hoje. Não em conceitos cristãos, porque nós estamos no Antigo Testamento, Cristo não havia ainda nascido, morrido e ressuscitado, mas em conceitos teocráticos, conceitos teístas, em outras palavras, conceitos sobre Deus. E pegam estes conceitos, distorcem para a sua criatividade humana criar uma religião à sua própria imagem e semelhança. Nosso texto começa com a identidade deste homem, dos montes de Efraim. Interessante, irmãos, que aprove a soberania de Deus que o nome dele fosse, de certa forma, uma ironia, ou pelo menos uma contradição. Por quê? Mica, que na verdade é o mesmo nome do profeta Miqueias, Mica significa quem é como Yahweh, quem é como Jeová, quem é como Yahvé. Como já expliquei em outras mensagens, o nome de Deus, a pronúncia correta do nome de Deus, se perdeu. Nem o mais devoto judeu sabe o nome de Deus. O mais estudioso rabino judaico sabe o nome de Deus. A pronúncia mais próxima que nós chegamos, irmãos, é esta que eu mencionei, Yahweh. Então o nome dele contém o nome de Deus. Quem é como Yahweh? Uma pergunta retórica cuja resposta é óbvia. Ninguém. Ninguém é como ele. E as ações deste homem parecem responder à pergunta no significado do seu nome, isto é, responder de forma negativa. Porque ele respondeu, eu consigo fazer um Deus para ser comparado a Yahweh. Porque não foi isso que o texto nos mostrou? Ele tomou da prata da sua mãe, a qual ele já havia roubado, mas volta atrás, e o texto vai dizer que ele faz uma imagem esculpida. Mas o texto possui, meus irmãos, também um detalhe curioso. A mensagem estava pronta e eu resolvi ler um pouco mais. Eu descobri uma informação, meus irmãos, que eu fui conferir no original, e é isso mesmo. Preste atenção. O nome dele é encurtado a partir do versículo 5. Do versículo 1 até o versículo 4, o nome dele é Micayahu, que significa realmente quem é como Jeová, ou quem é como Yahweh. Mas a partir do versículo 5, o autor Samuel encurta o nome dele. E o nome dele fica apenas quem é como. Ele tira Yahweh do nome dele. O nome dele passa a ser só Mica, como está traduzido no português. Parece, meus irmãos, que diante da falta de lógica das ações dele, da incongruência da ação dele pelo nome dele, Samuel começa a chamá-lo por um apelido, mostrando, você tirou o Deus de Israel da sua espiritualidade, então eu estou tirando o seu nome. Licença poética do autor, para nos ensinar, meus irmãos, para já apontar que havia, infelizmente, uma recusa deste homem de reconhecer a sua própria herança, porque obviamente ele não deu a ele a si mesmo nome, não é isso? Seu papai e sua mamãe escolheram. É provável que ele era filho de pais que temiam a Deus, mas a sua vida agora estava mostrando algo diferente. É mais provável, inclusive, que isso seja algo que veio do seu pai, que não aparece no cenário, porque nós vamos ver algumas atitudes da sua mãe que contradizem isso. No versículo 2, apesar da coragem e confiança espiritual que o seu nome carregava, ele não passava de um apóstata, de um idólatra, e pior ainda, um homem supersticioso. Por quê? Porque ao descobrir que sua mãe havia amaldiçoado a prata que ele havia roubado, ele confessa que ele tomou a prata. Quando ele ouve que a mãe havia amaldiçoado aquela prata, ele é supersticioso. Ele diz, mãe, aquela prata que você está dando falta, não, ninguém roubou não, está comigo. Nós não estamos falando, irmãos, de um adolescente que pega R$5 e que também não deve da carteira do papai. Nós estamos falando de um homem adulto. Nós estamos falando de um pai de família. O texto vai dizer mais à frente o que ele faz com seu filho. Portanto, é um homem adulto que deveria ter um comportamento diferente, mas ainda assim esse comportamento é questionado por uma mera superstição. Diante da confissão dele, essa mãe profere agora uma bênção, desejando que o Senhor, que Yahweh, o abençoasse. Não é isso que diz o texto? O Senhor o abençoe, meu filho.
Parece, meus irmãos, que apavorada com a perspectiva de ter amaldiçoado seu próprio filho, ela volta atrás e agora o abençoa para tentar desfazer a maldição que havia colocado sobre aquela prata. Por que eu estou narrando isso tudo, meus irmãos? Isso parece com uma família temente a Deus? De maneira alguma. É uma família espiritualmente confusa, espiritualmente indefinida, que já está vivendo longe, à parte dos ensinos do Deus de Israel. E preste atenção, preste bem atenção. Nós estamos, irmãos, poucos anos depois de Moisés. Lembra que nós voltamos no tempo? Daqui a pouco nós vamos conhecer um jovem que é neto de Moisés. Então nós estamos aí o quê? 50 anos, 60 anos depois de Moisés. E o povo já está esquecendo aquilo que aprendeu através do seu grande líder. Aquilo que foi inclusive ensinado e continuado por Josué e a sua geração. E o povo está abandonando. Lembra que nós vimos lá no comecinho na nossa mensagem? Passada a geração de Josué, levantou-se uma geração, o que diz o texto, irmãos? Que não conhecia o Senhor. Você está conhecendo essa geração aqui? Como é fácil, meus irmãos, ervas daninhas e coisas indesejáveis nascerem no nosso jardim. Que trabalho que dá ter flores, plantas ornamentais e uma grama bonita. Israel deixou seu quintal se encher de ervas daninhas em se afastar do Senhor. No versículo 3, há de se pensar, diante da atitude da mãe, eis aí uma mulher piedosa, afinal ela recorre ao Senhor para abençoar o seu filho. Final do versículo 2. E nós estaríamos pensando errado. O verso 3 é uma expressão da apostasia religiosa, isto é, do abandono da fé verdadeira. Ela consagra solenemente, diz o texto, aquela prata ao Senhor. O que é consagração, meus irmãos? Consagrar é separar para um uso específico. É tornar exclusivo para alguém ou para um fim. Isto é consagrar, é o que ela faz. Mas logo em seguida ela diz que esta consagração, isto é, esta separação, era para o quê? Era para a idolatria. Ela pega, dá a prata ao seu filho e pede que ele faça uma imagem. Tal orientação, meus irmãos, desta mãe, estava em desobediência ao mandamento de Deus em Êxodo 20, do versículo 4 até o versículo 6. O que diz o Êxodo 20, irmãos? Os 10 mandamentos. É o mais básico. Você pode ficar pensando assim, poxa, pastor, tem que dar um troco, né? Tem que dar um desconto. Porque vai ver que ela não conhecia assim muito da lei. Mas eu tenho certeza que pelo menos os 10 mandamentos ela conhecia. Em Êxodo 24 a 6 nós lemos, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A ideia aqui, meus irmãos, não é contra a arte. Você pode, se você for um escultor, fazer uma bela imagem. Eu gosto muito de ir em museus e ver belas esculturas. O texto não está falando sobre isso, porque o texto continua e diz, não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É a mesma palavra para ciúme, viu, irmãos? Sou Deus ciumento, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Parece que Deus levava a sério esse negócio de idolatria. Não era brincadeira, não. A probabilidade, meus irmãos, de que eles não conhecessem este mandamento era próxima a 0. E ainda assim, eles fazem. Bem, o texto diz no versículo 4 que ele devolve quase toda a prata à sua mãe. Ele está com um pouco de culpa. Mas fica com 2,4 kg e executa o pedido dela. Você vê, meus irmãos, não há aqui uma inocência da parte dele, muito pelo contrário, ele sabe o que está fazendo e concorda com o pedido da mãe. E a imagem e o ídolo são colocados na casa de Mica. Quem é como Yahweh? Quem é como o Senhor? Mica havia respondido com suas ações que aqueles ídolos abomináveis eram comparáveis ao Deus Criador de tudo o que existe e Senhor de tudo o que há. É como alguém que com seu nome dissesse uma coisa, mas com as suas ações negasse tudo aquilo que está sendo dito.
No verso 5, o texto revela que isso não era algo novo para Mica. Você pode pensar assim, pastor, foi um desvio, foi um lapso. Não. O verso 5 diz que ele tinha um santuário na sua casa. Literalmente, meus irmãos, ele tinha uma casa de deuses, é o que significa a palavra. E mais, ele tinha um manto sacerdotal e outros ídolos. Ou seja, já era o costume deste homem buscar a idolatria. E ele coloca o seu próprio filho como sacerdote deste arremedo, desta caricatura de religião, desta tentativa tosca e manchada de servir a Deus do seu jeito e com os seus deuses. E aí, meus irmãos, o nosso contexto termina com o diagnóstico para nós entendermos por que está acontecendo o que está acontecendo. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Samuel registra para nós a falta de uma liderança temente a Deus. Uma liderança realmente piedosa sobre essa nação. Este declínio espiritual, irmãos, poderia ser evitado mediante, por exemplo, um homem como Moisés, que se exasperasse diante da idolatria e da impureza do povo, ao ponto de jogar ao chão as tábuas dos 10 mandamentos que foram escritas pelo dedo de Deus. Lembra que ele faz isso? Quando ele desce do monte, meus irmãos, ele vê o povo adorando ao bezerro de ouro, vê o povo em uma orgia, e ele quebra tábuas de pedra que foram escritas pelo dedo de Deus. Tamanha, meus irmãos, é o desespero espiritual de Moisés diante do estado do povo. Essa época de Mica precisava de um líder assim. Ou pelo menos, meus irmãos, precisava de um líder como Josué, que desafia o povo a escolher. Vocês querem servir aos deuses do Egito? Vocês querem servir aos deuses que vocês serviam lá, seus antepassados serviam lá na Mesopotâmia? Vocês querem servir agora os deuses no meio das nações onde vocês estão? Escolham. E Josué termina com a frase que nós conhecemos muito bem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que falta que o Josué faz nesses dias. Mas por que, meus irmãos? Porque eles falharam em reproduzir uma liderança piedosa. Você já parou para pensar que o seu filho pode ser o pastor dessa igreja em 30 ou 40 anos? Ou menos. Se você quer para esta igreja hoje uma liderança piedosa, pastor, presbíteros fiéis à palavra, tementes a Deus, o seu papel continua em treinar a contento, em discipular a contento o seu filho, porque pode ser ele. Se nós olharmos, meus irmãos, a história dos reis de Israel, dá vontade literalmente de arrancar o resto do cabelo que você tem na cabeça. Porque você vê, meus irmãos, às vezes um rei piedoso, um rei correto, que diz no começo da sua biografia que ele andou nos caminhos de Davi, o seu pai, e você diz, yay! E aí aquele rei morre e logo depois vem um rei, e aí vem o testemunho. E ele não andou no caminho de Davi, o seu pai, mas fez o que desagradava ao Senhor. Aí você pergunta, o que aconteceu? É verdade, irmãos, nós não podemos forçar ninguém a servir ao Senhor. Senão nós faríamos isso pelos nossos filhos. Charles Spurgeon tem uma frase que cai bem nisso aqui. Se as pessoas tiverem que ir para o inferno, que o façam pulando por cima de nossos corpos mortos. A frase de Spurgeon significa, meus irmãos, que nós vamos fazer o que for possível, até a morte, para pregar. E isso começa em casa. O grande problema de vários líderes, infelizmente Josué está neste meio, Samuel também, é que eles tiveram ministérios maravilhosos, mas eles não influenciaram as próximas gerações. Você tem que fazer uma escolha, meu irmão. Se você quiser deixar marcas materiais, você vai deixar na vida de seus filhos. Mas se você deixar marcas espirituais, você vai marcar outras gerações e outras pessoas. Você pode deixar casa, terrenos e casas e carros. E você vai influenciar apenas a vida do seu filho. Mas se você influenciá-lo espiritualmente, o legado pode chegar muito, muito mais longe. Há duas dimensões, meus irmãos, onde se tem abandonado o relacionamento correto com Deus que esse texto nos mostra. E as duas estão interligadas. Primeiro, no relacionamento pessoal. Como?
Uma vida com centralidade da palavra de Deus tem sido abandonada. A vida de dependência da oração tem sido desprezada. Nós somos a geração mais analfabeta da palavra de Deus. Nós somos a geração, como diz o título de um livro, a geração que desaprendeu a orar. E a falta, meus irmãos, dessa disciplina pessoal, que é trocado por programas, por eventos, por lazer, às vezes por livros de fácil leitura, ou até, por outro lado, trocado por coisas boas como teologia, mas de maneira seca, ríspida, sem luz na mente, sem fogo no coração. Vai levar à segunda dimensão, que é a dimensão comunitária, a dimensão corporativa. Isto é, abandonamos como igreja, igrejas que cantam exaltando o homem e o seu valor, mensagens centradas no homem, uma espiritualidade onde não se encontra um grama sequer de evangelho, de autonegação, de confronto do pecado, onde não há o perfume suave da sã doutrina. Aquelas coisas, meus irmãos, que dão vida a nós. São essas coisas das quais as pessoas se afastam e roubam de si mesmas ter um relacionamento correto com o Senhor. E seria mesmo, meus irmãos, ruim se ficasse apenas nessa dimensão, especialmente a dimensão pessoal. Mas o que acontece, queridos, é que existe um arrastar do mau exemplo que é terrível. Não é verdade? Nós que somos pais, quantas vezes nós não queremos que nossos filhos andem com meninos que têm um mau comportamento, porque o mau comportamento influencia. E a nossa segunda parte da mensagem de hoje vai falar exatamente sobre isso, irmãos. Segundo lugar, o declínio espiritual atrai outros para um relacionamento incorreto com Deus. Parece que insatisfeito por viver esta vida, e na soberania de Deus, Deus permite, ele encontra uma outra pessoa, Mica encontra outra pessoa, e aquilo vai começar a se espalhar, vai começar a se estabelecer, de tal maneira que logo influenciará outras pessoas, meus irmãos, no capítulo 18 e em diante. A palavra de Deus vai continuar no versículo 7 até o versículo 12, dizendo o seguinte, quero novamente convidar você a lermos juntos. 7 a 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Juntos, um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. O declínio espiritual atrai outros para um relacionamento incorreto com Deus. No versículo 7, meus irmãos, a história com Mica continua com a introdução de um novo personagem. O texto diz, um jovem levita de Belém de Judá. Isto é, um membro da tribo sacerdotal, a tribo de Levi, mas que morava no território da tribo de Judá. Por quê? Porque Levi, a tribo, não havia recebido herança em terra. Ela estava espalhada, os seus membros, em toda a nação de Israel, ou assim deveria estar. Mas há um problema, vários na verdade. A lei mosaica autorizava os levitas a desempenhar o seu ministério a partir dos 30 anos. E este rahar, este jovem, palavra hebraica, era novo demais para isso. Ele não tinha idade ainda para exercer o sacerdócio levítico. É muito provável que ele saiu da sua cidade, inclusive por causa disso. E o mais interessante, meus irmãos, outro problema é que Belém não é uma cidade de levitas. O que aconteceu, amados? Quando a terra foi distribuída, os levitas receberam 48 cidades espalhadas nas 12 tribos. Belém não é uma dessas cidades.
Ou seja, ele não tem idade para ser levita, ele está morando no lugar errado, e para completar, o autor diz que ele sai da sua cidade. Provavelmente porque ali ele não conseguia desempenhar o sacerdócio ao qual ele não tinha direito. De forma interessante, o autor não revela ainda o nome desse levita. Algo que ele deixará para o final do próximo capítulo, semana que vem. Aqui, meus irmãos, o foco são as ações dele, mais do que a identidade dele. Este jovem levita, versículo 8, faz algo também inusitado, como eu disse. Ele deixa a tribo a qual ele ministrava, a tribo de Judá, e como levita vai buscar outro lugar. Ele não aguarda a época em que ele poderia ministrar essa tribo e vai procurar outro lugar. Como se até mesmo o nosso destino geográfico fosse algo que dependesse da nossa vontade ou comodidade. Ou seja, ele estava em Judá, deveria esperar a idade e ali servir ao Senhor. Mas ele muda de localidade. E nesta mudança, a história dele cruza com a história da família de Mica. Versículos 9 e 10, eles se conhecem. Mica fica a par de quem é o jovem e o que ele está buscando. E o que ele faz? Lhe oferece uma posição sacerdotal ao lado do seu filho, que já é um indevido sacerdote naquela religião, naquela caricatura, naquele arremedo de religião que Mica havia criado. E oferece como se fosse um emprego, estabelece um salário, estabelece benefícios, casa, roupa, comida, plano dentário. No plano dentário não tinha não. Era tudo que esse camarada queria. Ora, é claro, meu irmão, que ele iria dizer não, não é verdade? É claro que ele ficaria ultrajado com a oferta de Mica. Não é claro, não. Alguém que já vem, meus irmãos, distorcendo os princípios da lei mosaica sobre o que ele deveria fazer, como levita, ele deveria ensinar isso. Você acha agora que ele deixaria passar essa oportunidade? Essas distorções, meus irmãos, do sacerdócio, de maneira nenhuma eu estou dizendo que o pastorado é um sacerdócio, porque não é. É uma função dentro da igreja do Senhor. É interessante porque hoje você vê, meus irmãos, muitas pessoas assumindo pastorados que não deveriam estar. O pastorado feminino, que sequer existe nas Escrituras. Recentemente, um amigo meu, eu procurava uma igreja para indicar para alguém que me perguntava, e eu falei, olha, você conhece a igreja tal, na localidade dele? Eu falei, conheço, mas não recomendo. Você está sentado? O pastor está no púlpito, tendo largado a esposa e trazido a amante para dentro da igreja. Vivemos os dias de juízo, meus irmãos. Porque uma pessoa querer fazer isso é algo incrível, mas uma igreja concordar com isso é algo que eu não sei nem que adjetivo que eu uso. Eu agradeci muito ao aviso do meu colega e não, é claro, indiquei aquela igreja para a pessoa que eu estava procurando. Essa corrupção, meus irmãos, da liderança existe hoje. Líderes que usam o púlpito para engrandecer o seu próprio nome, para enriquecimento próprio. E o mais interessante, meus irmãos, são os seus liderados que o que almejam na vida é chegar onde aquele camarada está. Uma determinada igreja, dessas, como diz o Ked, de 4, 5 nomes, disse que você entra como membro, depois você passa para obreiro, depois você passa para evangelista, depois você passa para sei lá mais o que, você vai crescendo até que você chega a ser pastor. É como se fosse um quartel com graduações. E à medida que você vai subindo, você vai tendo o retorno financeiro. Esses são os dias que nós vivemos, irmãos. 3.000 anos atrás, aproximadamente, esse jovem chega ali e recebe salário, casa e tudo mais. O problema não é necessário. Paulo era sustentado, Pedro era sustentado, os apóstolos eram sustentados, os obreiros do Novo Testamento também. E é isso que vos fala. O problema era a distorção que ele estava disposto a cumprir da lei do Senhor para ocupar aquela função. Um ministério que é negociado para seu comodismo. No verso 11, o jovem levita concorda com a proposta.
e torna-se praticamente membro da família, como se vê no versículo 12. Na verdade, o texto diz que ele foi tratado como filho, enquanto que o convite de Mica era para que ele fosse seu pai, uma posição de autoridade. Mas ele está tão contente, meus irmãos, que ele quer, se for para morar com um cachorrinho da família, ele está satisfeito. É mais importante do que obedecer a Deus. É mais importante do que cumprir a palavra. É interessante, amados, que a tradução revista e atualizada coloca no versículo 12, assim, consagrou Mica ao moço levita. Na parte onde você lê na sua versão, que ele acolheu o levita. A ideia aqui, meus irmãos, de consagrar, significa, ele encheu as mãos dele. É provável, meus irmãos, que o autor esteja fazendo uma referência ao imediato pagamento das prometidas 120 gramas de prata. Prometidos, 120 gramas de prata. Uma completa distorção, meus irmãos. Eu quero perguntar diante disso, veja bem. É muito bom quando nós atraímos as pessoas para servir a Deus. Mas será que a minha forma de servir a Deus tem afastado os outros? Você se lembra daquela história que eu contei? De um amigo meu de adolescência, de juventude? Que ele chegou e testemunhou, meus irmãos, que no seu banco, onde ele trabalhava, tinha um crente chato. Segundo a opinião de vários colegas. E o colega de trabalho chegou para esse meu amigo da nossa igreja e disse: querido, você é um crente muito legal. Gosto muito de sua forma de ser crente. Esse meu amigo ficou todo feliz da vida. Deus está testemunhando até através dos incrédulos. Só que o seu colega continuou e disse: é porque você não é que nem o Raimundo. Rapaz, do Raimundo, segunda-feira é horrível, porque o Raimundo chega falando de que Deus é bom, de que Deus agiu, de que o culto foi maravilhoso, e quer contar para todo mundo como é que foi o domingo na igreja. Ele é muito chato, só fala de Jesus. Você não importuna ninguém. O que você faz, meu irmão, se alguém virar para você e dizer assim: olha, você não fede nem cheira? Conhece essa expressão? É como a gente fala lá no Rio de Janeiro, quando alguém não é nem para bem nem para mal. É o chuchu. Qual o gosto de chuchu, irmãos? Chuchu na salada de tomate. Qual o gosto de chuchu? Tomate. Quer ver o chuchu ficar gostoso? Chuchu com bacon. Bacon. O declínio espiritual atrai outros para um relacionamento incorreto com Deus. Como é gostoso conviver com alguém que te leva mais perto de Deus. Como é bom, meus irmãos, você está buscando a Deus, lutando para manter-se fiel na presença do Senhor. Daqui a pouco você encontra um camarada que está correndo na mesma direção, que está indo no mesmo propósito, está na mesma... Ele quer o que você quer e você diz: eu vou andar com ele. Veja, meus irmãos, eu era seletivo na minha igreja. Tinha uma banda podre na minha igreja. Não queria nada com a hora de Jerusalém. Não queria nada. Estava na igreja, culto de oração, evangelismo, nem perto. O que eu fiz? Eu identifiquei aqueles que tinham vida com Deus, seriedade com Deus, que eram piedosos, e eu colava com esse pessoal. Eu andava com eles, eu queria aprender. Porque eu sabia, meus irmãos, que eu já tinha começado de desvantagem, porque quando eu me converti, meus pais estavam desviados. Eu não tinha dentro de casa um ambiente cristão, um ambiente espiritual, um ambiente piedoso. Levaria alguns anos até que meus pais levassem uma rasteira de Deus e se reconciliassem com o Evangelho e voltassem. Graças a Deus, até hoje estão nos caminhos do Senhor. Mas durante aqueles primeiros anos, eu colei com quem estava colado com Deus. A lição, meus irmãos, a segunda lição da mensagem de hoje é o contrário. É quem está indo na contramão da vontade de Deus, encontrando alguém que está indo também na mesma direção, e daqui a pouco, com certeza, influenciarão aquela comunidade com a sua casa de deuses, o seu santuário que Mica tinha na sua casa. Podemos, irmãos, é claro, também não adorar imagens. O texto fala sobre idolatria. Mas quando coisas como os nossos hobbies, nosso lar, nossas posses ou mesmo nossa família
se tornam mais importantes do que Deus, eles se tornam ídolos. O pastor Simon Robinson disse que ouviu certa vez um pastor aposentado falar sobre a mudança que ele viu na frequência à igreja durante seus longos anos de ministério. Em seus primeiros anos, pais, mesmo com filhos pequenos, iam com seus filhos aos cultos como uma família. Tempos depois, pais com filhos pequenos se revezavam para ir ao culto da noite. Mas, finalmente, perto da sua aposentadoria, se tornou mais comum que todos fiquem em casa para passar um tempo em família. Ele continuou dizendo que, embora seja muito importante ter famílias cristãs fortes, existe o perigo de que possamos transformá-las em um ídolo e usá-las como desculpa para ficar em casa em vez de nos encontrarmos com o povo de Deus para a adoração. E a mensagem que é passada para os pequeninos é que aquilo não é importante. Aquilo não é relevante. Não é fundamental. Diante disso tudo, meus irmãos, até onde chega a influência de uma falsa religião ou de uma falsa espiritualidade? Até onde ela pode influenciar uma família, uma igreja, ou até mesmo outras igrejas e denominações? O fato é, meus irmãos, nessas duas esferas imediatas, a nossa responsabilidade é real. Nossa responsabilidade com a nossa família e a nossa responsabilidade com a nossa igreja. Se pudermos influenciar beneficamente a nossa denominação, outras igrejas, glórias a Deus. Mas se não for possível, essas duas esferas estão na palavra de Deus. A influência que precisamos ter no nosso lar e que precisamos ter com a família na fé. Ao ponto, meus irmãos, que possamos ficar tranquilos, que quando alguns tiverem que nos deixar, possamos estar seguros que estamos enviando missionários, que estamos enviando gente comprometida com o Evangelho, comprometida com a sã doutrina. Nosso texto termina com um único versículo. E esse versículo, meus irmãos, sela negativamente o que Mica vem nos ensinando no dia de hoje. Vamos ler juntos o versículo 13? Diz assim a palavra do Senhor. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Em terceiro lugar, o declínio espiritual traz um falso sentido de segurança em uma falsa religião. É tão interessante, meus irmãos, quando você já tem um tempo de caminhada cristã e você começa a lembrar pessoas que estavam tão seguros na sua caminhada com Deus, mas faltava só um detalhe. Você não via Deus nessa caminhada. E essa experiência, meus irmãos, eu digo com temor e tremor, que deve nos trazer profundo quebrantamento em dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu não me veja na caminhada falando sozinho, porque o Senhor já ficou para trás há um tempão. É isso que aconteceu com Mica. E ele demonstra, meus irmãos, no nosso texto, uma certa insegurança. Essa insegurança fica clara na proposta que ele faz ao levita, porque ele já tinha santuário, entre aspas, sacerdote, religião formada, mas ele está inseguro. Porque mesmo que ele tenha construído tudo isso, instalado seu próprio culto, organizado os apetrechos adequados e dedicado seu próprio filho como seu sacerdote, Mica era atormentado por dúvidas. Será que está certo? Será que eu encontrei a maneira certa de fazer? Por isso ele pensa, meus irmãos, ser um grande achado encontrar esse jovem levita. Em vez de confiar o que deveria ser o correto em um sistema de adoração e expressão de culto projetado pelo Senhor Deus e garantido para ser eficaz, ele cria uma religião feita pelo homem. Tais expressões, meus irmãos, de fé nunca poderão satisfazer as dúvidas da alma humana. Vai ser sempre aquilo: será que está certo? Esse é o problema da idolatria e da falsa religião. Enquanto isso, Mica não parece ter se preocupado com o fato de que, com essa proposta para o recém-chegado, ele tornou supérfluo, redundante, o trabalho do seu filho. Ele não está preocupado nem com a própria família, porque o que ele quer
é ter algo, mesmo não sendo verdadeiro, que lhe trouxesse esta falsa segurança. Mas Mica, meus irmãos, está emocionado com o seu golpe de sorte, da história dele ter cruzado com esse jovem levita. Enquanto ele tivesse seu próprio filho como sacerdote, dúvidas sobre a eficácia do seu culto inventado atormentavam sua mente. Mas agora, seu culto, isso lhe parece, tem legitimidade, porque agora ele tem um levita como sacerdote, ou pelo menos ele pensava assim. Mas nem Mica, nem o levita parecem conscientes das incongruências, da forma contraditória daquela situação. Conhecedores da lei, que deu aos levitas o sacerdócio em Israel para eles apenas, Mica supõe que agora que contratou um membro desse clã levita, ele tem um acesso automático aos recursos do céu. Você está percebendo, meus irmãos, que ele ignora os detalhes da lei e ele pega aquilo que lhe importa, dizendo assim: agora Deus vai me abençoar. E agora que eu estou dando dízimo, Deus vai me abençoar. Agora que eu estou vindo à igreja, Deus vai me abençoar. Agora que eu estou fazendo o devocional todo diazinho, Deus vai me abençoar. Há uma confusão na cabeça desse camarada de que Deus está por acaso impressionado com o que ele faz. Querido, Deus não está impressionado com você. Mas não se preocupe, está muito menos impressionado comigo. Em toda a história da humanidade, Deus só se impressionou com um ser humano. E não é você. Aquele que é Deus de Deus e homem de homem. Aquele que na cruz, para usar uma linguagem humana, deixou o Pai sem palavras. De resto, nem nós, e muito menos Mica, conseguiria impressionar a Deus com as meias medidas religiosas que ele está tomando. Esse servir a Deus meia boca, mais ou menos, do jeito humano, como nós temos visto. Mas ele é totalmente alheio ao fato de que sua abordagem, especificamente sua forma comercial com que trata a presença de levita para manipular a divindade, é, na verdade, irmãos, fundamentalmente pagã. E esse é o problema, irmãos, da falsa religião. Ela parece cristã, mas ela é pagã. Ela é anticristã. Então Mica achava, meus irmãos, que estava agradando a Deus, mas na verdade ele estava seguindo a cartilha cananita, dos cananeus, dos povos ao redor de quem Israel estava. Isso é muito interessante, porque a religião dos judeus, irmãos, era totalmente diferente. O que Mica decide? Eu vou fazer o que é totalmente igual. Nós somos chamados, meus irmãos, para ser sal da terra, a luz do mundo, ser diferentes do mundo, mas a igreja do Senhor, infelizmente, tem tentado vez após vez ser cada vez mais igual ao mundo. Há uma igreja lá em boas partes do país, lá em São Paulo, que decidiu que para comunicar com o povo, o púlpito tinha que ser uma prancha de surf. Mas qual é o problema na prancha de surf? Nenhuma. Podia ser a tábua de passar roupa. Interessante, né? Ninguém põe tábua de passar roupa. Porque não é maneiro. Não comunica, não impressiona. São essas tentativas, irmãos, humanas, tão sem sentido, de agradar a audiência. Aí coloca pallet, coloca luzinha, e coloca aqui tudo escuro, e holofotes. Uma determinada igreja lá em São Paulo é bem grande, então tem muitos exemplos, né? O pastor fica até a hora da mensagem lá atrás. Não sei se tem banheiro, se ele está passando mal, não sei. E aí quando acontece, irmão, do horário da mensagem, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e o camarada faz toda uma prosopopeia lá, toda uma coisa, e o holofote faz bum! E o camarada sai dali. Glória a Deus! Que palhaçada! Eu nem menisco para ficar dando essas corridinhas. Essa criação humana que Deus está nos alertando hoje, foge disso. Amados, a fé cristã é tão simples. Vida diária de leitura da palavra, meditação, oração, conhecimento da sã doutrina, pregação do evangelho, serviço ao próximo. Acabou. E a igreja do Senhor complica tanto.
A falha, meus irmãos, aqui desse levita é terrível. Em lugar de denunciar Mica pelo seu culto, que é uma aberração, e avisá-lo dos perigos do seu curso de ação, ele se realiza e lucra com aquilo. Cego por sua própria ambição, ele é incapaz de enxergar a irregularidade espiritual da situação. E ele embarca nesta viagem que Mica havia convidado. Nas palavras de Malaquias, meus irmãos, os herdeiros do pacto de Levi corromperam o seu alto chamado. Em vez de servir como agentes da vida e da paz, reverenciando a Yahweh e admirando o seu nome, oferecendo instrução verdadeira e justa, andando com o Senhor em paz e retidão, ele faz o que nós vimos aqui. Ele se junta ao desvio de Mica em vez de retirá-lo de lá. Em lugar de confrontar, ele apoia. E ele antecipa aquilo que Malaquias falaria nos seus dias, centenas de anos depois. Um povo que despreza o Senhor. Que nós não sejamos assim, meus amados. Muito pelo contrário, que nós possamos compreender qual é a falsa religião que nós temos o perigo de entrar hoje. Que nós não possamos cair na falsa religião do fazer sem ser. A falsa religião de fazer como quisermos. Mas possamos buscar o Senhor e servi-lo como Ele coloca na sua palavra. Em santidade e nas prescrições da palavra de Deus. E que nós não possamos buscar, meus irmãos, naquilo que fazemos para Deus, uma falsa segurança. Não possamos, irmãos, confiar no que somos, mas que, irmãos, a nossa confiança seja como diz o velho hino: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. Uma fé, meus irmãos, que não se abala, uma fé que não se move, porque ela não está baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez. Essa não é uma falsa religião. Essa não é uma religião humanamente criada, não vem de um declínio espiritual, mas vem da obra da graça de Deus, na minha e na sua vida. Começa na sua casa e se expande, influencia e abençoa a sua igreja também. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo texto que foi preservado essa noite. Pelos séculos ele atravessou para chegar até nós e nos confrontar das péssimas decisões desses homens, para que nós possamos evitá-las em quebrantamento, sabendo, ó Deus, que esse risco está em nós e ao redor de nós o tempo todo, mas pela Tua graça e misericórdia podemos voltar para o Senhor e fazer do Teu jeito, de nos relacionar contigo do Teu jeito e sempre através daquilo que o Senhor já fez por nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Bruno, por favor, vem encerrar o nosso culto de hoje.